Para Paulo Freire, todavia, Che Guevara foi definido como um sinônimo de amor. Isso é muito interessante porque ele, com uma formação católica, ele sabia muito bem, que ele não era ignorante nesse aspecto, que Deus se definiu como amor. Nós vamos encontrar em uma das cartas a João que Deus se define como o amor. Se Che Guevara é sinônimo de amor, logo Che Guevara é sinônimo de Deus, Paulo Freire. E uma vez que ele era um neomarxista à brasileira, um marxista vulgar, nós vamos entender que para Paulo Freire a assimilação do marxismo era justamente nesse tipo de característica. Ou seja, uma característica messiânica, em que aqueles que atuam na praxis, eles atuam dotados de poderes que os fazem transcender. Imagina, a pessoa que de fato, a pessoa muito machucada pela vida, que trabalhou lá na construção civil, que trabalhou numa fazenda, ela chega para uma escola e ele vai usar justamente os termos ligados à profissão da pessoa, para ensinar as palavras. É uma técnica para depois ele ficar dizendo o seguinte: você tem um chefe, você tem alguém interessado, alguém que está te explorando, e ele vai ensinando o marxismo de baixo nível, né? Eu não sei nem se Paulo Freire leu muito Marx, não. O que são as palavras geradoras? Exemplo, eu pego a palavra tijolo e eu coloco em um quadro, tijolo, e eu começo um processo de apagar sílabas e letras e vou estimulando que os alunos acessem o que está faltando, acessem os sons, enfim, é uma maneira particular de trabalhar a escrita com a leitura e com a memória fotográfica dessas experiências. Só que o método de Paulo Freire, ele não para necessariamente na apresentação da palavra geradora. A palavra geradora, ela é essencialmente aquilo que parte da realidade do próprio aluno. Mas o método de Paulo Freire, ele deve partir da palavra geradora e acessar a conscientização, ou seja, tijolo. Aí você pergunta enquanto professor, o que você faz com tijolo? Aí o seu aluno, por exemplo, ele é pedreiro. E você começa a conversar. E daqui a pouco você está falando sobre salário, o quanto que ele é explorado. Então as palavras geradoras, elas servem para atingir um nível de consciência social. Toda a sua ideia é uma tomada de consciência do mundo. Por isso que ele fala em pedagogia do oprimido. Quer dizer, você precisa ter aquela Klassenbewusstsein, né? A consciência de classe de que fala o Marx. Quer dizer, se você é um proletário, você não está fazendo a revolução porque você tem a ideologia capitalista. Assim que você conscientizar todo o proletário, vai todo mundo pegar a foice e sair degolando o patrão. A revolução será inevitável. Então, dessa maneira, o Paulo Freire constrói essa conexão entre uma atividade que seria meramente pedagógica até o exercício político em sala de aula. E eu acho que, inclusive, daí, é dessa ponte que ele constrói, que vem a grande fama e a grande aceitação do Paulo Freire. O Paulo Freire, ele constrói essa estrada para dar legitimidade à politicagem que o educador progressista já queria fazer antes. Ele cria um álibi, ele cria um pretexto para você poder falar de política dentro da sala de aula. Esta dialética partia de um ponto fundamental: a alienação. Este aluno alienado é o aluno que carrega um hospedeiro burguês. E cabe ao professor retirar este hospedeiro, dar consciência para aquele aluno, independentemente da classe social desse aluno. O Paulo Freire introduz o conceito de consciência crítica. E essa palavra crítica vira uma moda. A partir daí você vai vendo as pessoas serem reputadas por inteligentes, gritando, reclamando de problemas políticos. O Adler diz claramente, a crítica é uma terceira etapa. A primeira etapa você tem uma visão panorâmica. Você entende o quadro. A segunda etapa você analisa, você entende partes constituintes, detalhe por detalhe. Só numa terceira etapa você vai criticar. O Paulo Freire, ele vende a ilusão de que basta você entender que alguém te explora e começar a vociferar isso em público que você é inteligente. E aí você vê muita gente ficando crítica, sem ter entendido. O que acontece é que Paulo Freire vai ter uma leitura muito particular de Rousseau, e dentro dessa confusão do Emílio de Rousseau em Paulo Freire, nós teremos, com um pouco mais de Emmanuel Mounier, com este neomarxismo vulgar, uma visão que o professor deve ser um facilitador, não para uma aprendizagem do que há de mais alto, mas para a obtenção de uma consciência social.
Se existe alienação e a escola deve exercer um papel sine qua non para transformar este alienado em agente da praxis, logo este aluno deverá agir na sociedade, seja esta sua família ou ambiente civil, o ambiente público, o ambiente comum. A revolução cultural toma a sociedade em reconstrução em sua totalidade, nos múltiplos quefazeres dos homens, como campo de sua ação formadora. Você vê, cara, a revolução cultural para reconstruir a sociedade em sua totalidade. Isso aqui é o típico pensamento totalitário. Paulo Freire vai ter citado Mao Tse Tung na Pedagogia do Oprimido, quando ele vai ter ali manifestado certo entusiasmo com práticas da Revolução Cultural Chinesa. A conhecida frase de Paulo Freire, de que não há saberes que sejam definidos como errados, é uma frase que, dentro do conjunto intelectual de Paulo Freire, ela apresenta uma incoerência. Paulo Freire não respeitava os saberes que ele entendia como burgueses. Comportamentos, envolvimentos com certos tipos de artistas. Para Paulo Freire, e ele cita nominalmente Beethoven, Beethoven representa um comportamento burguês. Então, para Paulo Freire, na verdade, há saberes sim que merecem destaque e outros que merecem correção. Esta é a frase correta. Mas pensemos, como é que um pedagogo apresenta que tudo vale? Se todo saber é válido, qual o sentido de um professor? Qual o sentido de você exercer uma pedagogia? A educação paulo-freiriana não aceita que você diga, por exemplo, que o rapaz que fala Flamengo está errado. Né? Você não pode, porque você está impondo a sua cultura classista. Isso é a pedagogia do oprimido. Né? O oprimido é o aluno. Ora, se há um oprimido, tem um opressor. Quem é o opressor? O professor. Então você não tem meios de você se desaculturar. Você fica preso. Apareceu aquele cretino do Marcos Banhos dizendo, não, você ter uma gramática igual para todos é antidemocrático. Boa é uma gramática para cada classe social. Você aprende aquela gramática da sua classe social, fica preso ali o resto da sua vida. Você não consegue falar com o cara da outra classe social. E você cria uma estratificação social hierárquica, invencível, e você acha que isso é democrático? Para mim, isso é o contrário da democracia. O Paulo Freire criou uma estratificação social invencível. Se você nasceu filho de pedreiro, é para você ficar pedreiro o resto da sua vida. Você se inscreve no Partido Comunista e continua pedreiro.